Quer vender a sua casa, mas não sabe como determinar por que preço a vai colocar à venda? Definir um preço não é nada mais, nada menos do que conciliar as nossas expectativas enquanto proprietários com as expectativas do comprador. Pode parecer uma ideia completamente relativa e abstrata, mas há várias formas de a concretizar e garantir que não fica nem a perder dinheiro, nem que define um preço demasiado elevado que só sirva para ajudar a vender os imóveis dos vizinhos. E hoje vou revelar-vos como defino o preço de venda dos imóveis dos meus clientes. Quando estou a vender uma casa, nunca me baseio nos meus sentimentos ou ideias sobre o preço da casa. Aquilo que eu imaginei para mim próprio pode não coincidir de todo com a realidade do mercado e, sobretudo, com as expectativas do comprador. E é por isso que o primeiro passo para definir um preço para a sua casa é olhar para ela do ponto de vista do comprador. Coloque-se no lugar dele, olhe bem para a sua casa e pense: se esta casa não fosse minha, será que eu compraria ou compraria outras que estão à venda? Faça uma lista de pontos positivos e de pontos negativos do seu imóvel. Se tiver essa capacidade, vai ficar com uma boa ideia de como o mercado vai percepcionar o seu imóvel e estará mais preparado para definir um preço. A minha tarefa é montar o puzzle e encontrar um meio termo perfeito. Se me preocupar em refletir sobre a forma como todos os intervenientes na compra e venda de uma casa pensam sobre o preço e como comparam as casas da vizinhança, vou conseguir prever os interesses de cada uma dessas partes. E entender os interesses de todas as partes vai ser muito útil quando for a altura de negociar. Por agora, se já fez este exercício, há que conhecer os dados e analisá-los para poder tomar uma decisão objetiva e racional. Mas afinal, de que dados é que eu vou precisar? Em primeiro lugar, vou precisar do preço de venda efetivo de transação na minha zona nos últimos 12 a 24 meses. Neste caso, interessa-me o preço de escritura, o preço por metro quadrado da área bruta privativa, e não o preço que vi no anúncio do imóvel do vizinho. Não é que os imóveis do vizinho sejam irrelevantes, mas o que queremos perceber agora é o preço médio de transação numa determinada zona que, por norma, é inferior ao preço médio dos imóveis disponíveis no mercado. A plataforma que nos vai dar este valor é o Microcir, do Confidencial Imobiliário. No final, eu vou mostrar-vos como funciona cada uma destas plataformas que vou mencionar e como recolho e analiso informação dentro de cada um destes serviços. Em seguida, e eu disse que não seria de descurar, há que analisar quais são os imóveis para venda na área do seu. Para uma análise precisa, eu preciso de todos os imóveis disponíveis, ou seja, casas à venda em todas as agências e à venda pelo proprietário de todas as plataformas existentes em Portugal. E é aqui que o Casafari.pt, apesar de existirem outras plataformas igualmente boas, nos ajuda imenso, uma vez que mostra apenas o imóvel e não os anúncios. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que o imóvel está à venda em 4 plataformas diferentes: Idealista, Remax, Imovirtual, etc. O Casafari mostra apenas um imóvel ao invés desses 4 anúncios, facilitando muito o trabalho de triagem. No fundo, é só inserir os critérios desejados para garantir que os resultados são de imóveis similares ao seu e analisar os imóveis que constam do resultado para garantir que ficamos só com os mais parecidos ao nosso em termos de características e aspecto. Para além disso, temos acesso a toda a base de dados da Remax, que tem mais de 20 anos, e como esta é a maior marca em Portugal, qualquer que seja a zona e segmento selecionado, por norma, já existem dezenas de imóveis vendidos. Isto resulta numa alta fidelidade dos dados que retiramos desta base de dados, que nos ajusta a ajudar o preço ou nos dá informações extremamente importantes sobre a zona em que o seu imóvel se insere. Depois de ter recolhido todos os dados, elabora um relatório e o cliente vai definir um preço com base no mesmo. Este relatório contém um preço máximo e um preço mínimo recomendado. Dentro destas margens, o proprietário deve decidir quão rapidamente pretende vender o seu imóvel. Essa decisão anda de mãos dadas com a estratégia de promoção a executar. Começamos pela margem máxima e tomamos medidas mais incisivas aliadas a uma ligeira descida de preço no caso de ainda não haver propostas a partir do segundo mês, ou optamos já por um preço mais competitivo de modo a ter várias propostas que criem competitividade entre os proponentes e nos permitam contrapropor com valores mais elevados. É o cliente, em conjunto com o consultor, que vai tomar essa decisão de qual é que vai ser o preço pelo qual vamos promover a casa. Mas quem decide a que preço vamos vender é sempre o mercado. Vamos então ver os serviços. Então, conforme prometido, vamos aqui verificar quais é que são as plataformas que nós utilizamos e como é que elas funcionam. A primeira é o Microcir do Confidencial Imobiliário. O Confidencial Imobiliário oferece uma série de serviços, mas aquele que interessa para nós hoje é o Microcir. E quando abrimos aqui o Microcir, conseguimos perceber logo como é que esta plataforma funciona. Então, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a ver no ecrã são os imóveis que foram transacionados ao longo dos últimos 2 anos nestas zonas que estão aqui no ecrã. Podemos depois fazer a triagem por apartamento ou por moradia e por tipologia de apartamento ou de moradia também.
e podemos ainda selecionar se o imóvel é novo ou se é usado e definir qual é que é a janela temporal dos dados que nós queremos recolher. Para além disso, aqui do lado direito ainda podemos definir se o imóvel é de baixa, média ou alta gama, ou por exemplo se é de média alta ou média baixa. Portanto, aquilo que nós fazemos é definir uma área, podemos definir desta forma ou podemos pegar aqui nesta ferramenta e desenhar a nossa própria zona. E vamos aqui ver, por exemplo, nesta zona da Foz, para um apartamento T3 de média alta gama, usado ao longo do último ano. Como podemos aqui ver, os preços têm sido estes nesta zona. Percentil 25, 4.786 euros, a média é 5.455 euros por metro quadrado e depois o percentil 75 está a 5.981 euros. Aquilo que nós fazemos é criar relatório, podemos depois aqui incluir uma série de coisas e o relatório que vamos obter é este, que nos vai mostrar estatísticas do concelho. Ok, no fundo isto é a evolução de preços e a evolução de transações no Concelho do Porto ao longo destes últimos 12 meses. Vai-nos dar a diferença do estado de uso, vai-nos dar as tipologias, vai-nos dizer qual é que é o tempo médio de absorção, o desconto acumulado, o gap de mercado e a yield anual bruta. São tudo conceitos que já abordámos noutros vídeos. Mas também posso explicar aqui, no fundo o desconto acumulado é em média a diferença pela qual um imóvel é colocado à venda e depois qual é que é o preço de transação. No fundo é o desconto médio que é feito entre aquele que é o preço inicial de venda do imóvel e o preço pelo qual é vendido. E depois o gap de mercado é a média, a diferença entre a média do preço dos imóveis que estão no mercado e a média do preço dos imóveis transacionados naquela zona num determinado período de tempo. Portanto, como podem ver, o gap de mercado é consideravelmente superior ao desconto acumulado. Retirem as vossas próprias conclusões. E depois dá-nos as mesmas estatísticas, exatamente as mesmas estatísticas, para a freguesia em específico. E claro que os dados vão ser ligeiramente diferentes, sobretudo quando estamos aqui a escolher a Foz. Vamos ter algumas estatísticas que sem dúvida serão interessantes. E depois aqui no final mostra-nos qual é que é a área escolhida, quais é que foram os imóveis que foram selecionados, que neste caso foram 21 dentro da gama média alta e na zona que nós selecionamos, e vai-nos dar quais é que são os preços médios e depois isto no fundo é o preço por metro quadrado da área bruta privativa, que se nós aplicarmos ao imóvel que queremos vender, nos vai dar à partida aquele que será o preço de venda. Claro que só colocando à venda e descobrindo se de facto estamos corretos ou se o mercado nos dá indicadores diferentes. E no fundo é isto. Vamos então para a segunda plataforma. Então, em segundo lugar, vamos ver aqui o Casafari. Conforme podem ver, existem em Portugal à venda, neste momento, 327.518 propriedades. E depois nós podemos aqui selecionar uma série de critérios. Podemos incluir a localização que queremos selecionar, podemos incluir o número de telefone se tivermos o número de telefone de alguém, ou podemos ainda meter a referência ou o ID de um determinado anúncio. Vamos, por exemplo, aqui para Foz do Douro e esperar que isto atualize. Atualizou. E agora temos aqui as 1102 propriedades que estão à venda na Foz do Douro. Como é que isto funciona? No fundo, nós agora podemos definir se está à venda por particular ou por particular e agência, ou se está apenas em agência e em que agência. Podemos definir o tipo de propriedade que queremos procurar. Podemos definir se está para venda, se está vendida ou se já foi retirado, e os mesmos critérios para arrendamento. Podemos definir um preço e podemos definir aqui uma série de filtros relativamente ao imóvel que estamos a procurar. Para além disso, podemos depois ainda criar alertas para os clientes ou guardar imóveis como favoritos. Outra forma muito rápida de perceber o que é que está disponível num determinado sítio que seja comparável ao nosso imóvel é, por exemplo, ir aqui à zona da avaliação. Escolhemos, por exemplo, Foz do Douro e vamos escolher aqui, por exemplo, apartamentos. Podemos escolher a condição, vamos pôr aqui T3,
com uma área de construção de, por exemplo, 150 metros quadrados. Depois ainda podíamos aqui escolher alguns detalhes avançados como ano de construção, certificado energético, piso, etc, etc. Mas vamos só aqui meter apartamentos T3 com 150 metros quadrados de área bruta de construção. Podemos escolher agora qual é que é o número de comparáveis, aqui. Podemos escolher qual é que é o raio da área que selecionamos, qual é que é o período temporal, preço máximo, preço mínimo, e depois este preço aqui é nada mais nada menos do que a média dos imóveis que temos aqui selecionados, e vamos supor que nós, por exemplo, chegamos à conclusão que estes 3 primeiros não são parecidos ao apartamento que estamos a vender, o terceiro também não, e depois estes últimos aqui também já não. Ou seja, como podem ver, estes valores vão mudando à medida que nós vamos selecionando ou removendo imóveis da nossa pesquisa. E depois no final nós podemos aqui personalizar o nosso relatório, podemos pôr o nome do cliente, podemos definir os valores, podemos escolher uma imagem, podemos pôr a capa, etc, etc. Podemos até utilizar as nossas próprias cores e vai-nos entregar um relatório que nos vai dar uma série de informações. Vamos aqui esperar um bocadinho para ele nos entregar o relatório. E depois de termos o relatório, aquilo que nós podemos ver é que vamos ter aqui a zona que selecionamos, os detalhes do imóvel que selecionamos, vamos ter os preços médios que já tínhamos falado, o preço médio dos comparáveis selecionados, o intervalo de preços, o preço por metro quadrado, que não é tão fiável de maneira alguma quanto do Microcir, porque no fundo no Casafari muitas vezes esta área pode ser tanto a área bruta privativa como a área bruta de construção e, portanto, logo aí já depois já vai haver uma discrepância considerável no resultado final do preço por metro quadrado. Dá-nos o tempo médio de mercado, quais é que são os pontos de interesse ali naquela zona, e depois mostra-nos aquilo que é importante para nós, e é para isso que nós usamos o Casafari, que é para ter os imóveis comparáveis. Nós aqui temos uma série de imóveis comparáveis, por norma só utilizamos os ativos, não utilizamos os retirados nem os vendidos, porque o Casafari não nos dá o preço de venda, só diz que foi vendido e tem aqui o preço pelo qual estava à venda, mas isto não significa que tenha sido o preço pelo qual o imóvel foi vendido. Ou seja, no fundo nós só utilizamos para os ativos. E o que é que nós fazemos? Para além deste relatório, que é útil para mostrar ao cliente, não que nós o façamos, aquilo que nós fazemos é pegar na tabela de Excel que nos é enviada por e-mail, pegamos nessa tabela e depois inserimos os dados todos. Eu estou aqui a mostrar-vos um exemplo apenas dos dados que nós levamos em consideração para definir, ou para nos ajudar a definir e perceber se temos que fazer um ajuste àquele preço que nós obtivemos do preço por metro quadrado do Microcir. Porque vamos supor que existe uma grande discrepância entre aquilo que é o preço de transação e os imóveis que estão no mercado. Vamos supor, por exemplo, que o Microcir nos diz que um determinado T3 vale 1.5 milhões, mas depois todos os T3 que estão no mercado valem abaixo de 1.2 milhões. Não faz sentido estar a pôr por 1.5 se não houver características naquele T3 que façam com que ele valha efetivamente mais 300 mil euros do que os outros que estão no mercado. Seria estar a fazer um desfavor ao proprietário e dizer que o imóvel vale 1.5 milhões quando na realidade não vale, e todos os outros que são comparáveis e estão no mercado têm preços muito mais competitivos. Portanto, é para isso que nós depois fazemos aqui esta tabela em que reunimos uma série de dados e depois metemos aqui o link e temos a área bruta privativa, temos a área bruta de construção, a tipologia, em que piso é que fica, o número de casas de banho, se tem parque de estacionamento, ano de construção, certificado energético, qual é o preço que está a ser pedido, qual é o preço pelo qual foi vendido, no caso dos vendidos, e nós já vos vou explicar como é que nós temos aqui os vendidos. E depois ainda metemos aqui algumas características que sejam também interessantes, ainda damos no fundo uma categorização nossa de qual é que é o estado de manutenção daquele apartamento e mostramos isto aqui ao cliente. Explicar agora como é que nós obtemos aqui estes vendidos. É a terceira plataforma que nós utilizamos, que é a plataforma da Remax. E porque é que a plataforma é muito útil? Em primeiro lugar, porque é uma base de dados que já tem 20 anos. Não é que nós utilizemos os 20 anos, mas por vezes utilizamos, quanto mais não seja, para mostrar uma evolução histórica, e tendo em conta que é uma base de dados com imensos dados, por vezes pode ser relevante. O que eu faço normalmente é definir aqui um limite temporal, o imóvel é para a habitação, não vou pôr aqui o estado, mas vou dizer que é na Foz do Douro mais uma vez. Escolhemos o número de quartos, vamos supor que só queremos os T3,
e vamos supor que só queremos os vendidos, porque era aquilo que eu vos estava a dizer. Aquilo que nós queremos agora é perceber quais é que são os dados dos imóveis que foram vendidos. E nós, indo aqui ao Maxwork, que é a plataforma da Remax, conseguimos perceber quais é que são os apartamentos T3 que foram vendidos ao longo do último ano nesta zona em que nós estamos a vender o nosso imóvel. Selecionamos aqui os imóveis que queremos para este efeito. Vamos selecionar aqui este também, por exemplo, que foi até vendido por uma colega nossa aqui da agência. E aquilo que nós podemos ver, no fundo, é uma análise comparativa, em que estão apenas os imóveis um ao lado do outro, e que nos dá aqui o preço por metro quadrado, ou podemos ver uma análise detalhada. E nesta análise detalhada vamos ver aqui a distribuição de preços, preço versus área, preço versus dias no mercado, e são tudo informações que são muito úteis, às vezes para acrescentar ao nosso estudo de mercado, ou até mesmo para ajudar a definir o preço final, porque muitas vezes, conforme já mencionámos, o cliente pode ter timings específicos, pode querer vender e, portanto, isso pode influenciar sem dúvida o preço e a estratégia que vai ser adotada para a venda daquele imóvel. No final, aquilo com que ficamos é aquele relatório de que vos falei que apresentamos ao cliente e que tem este aspecto, e no fundo aquilo que nós vamos abordar são estes pontos todos. Vamos explicar ao cliente em que data é que foi feito, qual é que é o endereço, tem o nome do cliente, tem depois os dados de pesquisa que nós utilizamos em todas as plataformas, depois tem aqui aqueles dados que nós mencionámos do MicroSIR para o cliente poder analisar, tem a zona que foi selecionada, a quantidade de imóveis vendidos ao longo dos últimos 12 meses nessa zona e qual é que é o preço por metro quadrado. Depois aqui temos os comparáveis, conforme já mencionei temos os ativos e depois temos os vendidos. Aqui para simplificar nós metemos os vendidos do Casa Afário, mas como já mencionei nós só utilizamos os vendidos da Remax porque não sabemos qual é que foi o preço dos vendidos ou qual é que foi o preço de venda destes imóveis que estão aqui, e aqueles que foram vendidos pela Remax nós sabemos qual foi efetivamente o preço de venda. E no fundo é isso. Este é o relatório que nós apresentamos aos nossos clientes. Às vezes pode parecer um bocadinho confuso ou pode parecer, no fundo, demasiada informação, mas o nosso trabalho é ajudar o cliente a perceber qual é que é a informação que é relevante para o seu caso em concreto e ajudá-lo a definir um preço com base nisso. Se tiverem perguntas específicas, sabem onde me encontrar ou podem fazê-las aqui nos comentários. Já agora, lancei um desafio de 20 dias no meu Instagram, onde todos os dias publico um vídeo a abordar preconceitos, objeções, medos e questões que impedem os proprietários de conseguir melhores negócios para os seus imóveis. Bons negócios e até ao próximo vídeo.